Olá, segundo ano, tudo bem? Para quem está aqui hoje para nossa aula de matemática. Nossa aula de matemática hoje será sobre adição e subtração. Nossa, Pro, já vi isso, já sei isso. Não tem problema. Agora a gente vai dar uma revisada aí em todos os termos da adição para poder ficar mais craque ainda, tá bom? E conseguir prosseguir aí com as nossas atividades da nossa apostila. Pessoal, seguinte, hoje não tem apostila, hoje as atividades são de revisão e são no caderno, tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá o que nós temos para hoje? Estamos então aqui segundo ano, esse é o nosso documento que vai estar lá no nosso site, como a Pro disse, hoje nós não temos apostila, todas as nossas atividades serão feitas aqui no caderno, seguindo as orientações desse documento. Então, tem que entrar lá para poder ter acesso a essas atividades aqui, tá bom? O que nós temos aqui, pessoal? Primeiro, para a gente poder começar aí a relembrar as questões sobre a adição, está escrito aqui, ó. Hoje iremos realizar algumas adições e subtrações. Você poderá copiar as atividades no caderno ou imprimir, tá bom? Quem tiver impressora aí pode imprimir a atividade. Quem não tiver, vai copiar. As questões a serem copiadas são apenas as que estão em imagem com linhas de caderno. Então, já a Pro vai mostrar aqui embaixo que o que é para ser feito no caderno, o que é para ser copiado no caderno, está com uma folha com linhas atrás. Então, aí vocês vão saber o que você copia e o que você não copia. Então, é o seguinte, o que tiver folha atrás, você vai copiar. E as outras coisas que estão aqui, que não tem linhas, não tem uma folha de caderno atrás, é só revisão para a gente poder estudar. Vai ficar no nosso site, vocês podem salvar no computador de vocês para vocês olharem quando precisarem, tá bom? Então, continuando aqui, ó. Primeira coisa que nós temos que lembrar são os sinais de adição e subtração. Lá no trabalhinho de matemática, percebeu que muita gente se enrolava sobre o que é adição e subtração. Pessoal, adição é só um nome difícil da continha de mais. E subtração é o nome da continha de menos, né? Elas têm nomes, gente. É como continha de mais e continha de menos, é como se fosse o apelido delas. Mas o nome verdadeiro que a gente tem que usar é adição e subtração. Não podemos esquecer, tá bom? Lembrando agora, pessoal, o que significa cada uma dessas palavras, o que significa, o que elas fazem. A adição, como a gente pode ver aqui nessa nossa primeira imagem de azul, é que a adição tem os sinaizinhos de cruz aqui, os sinaizinhos de que significa mais. Na adição, o que a gente faz segundo ano? A gente soma, a gente coloca, tá bom? E nós temos aqui ao lado o sinal que é usado na subtração. O sinal é esse tracinho aqui, tá bom? Então, esse sinal é o sinal da subtração. O sinal da subtração serve para quê, meus amores? Se o da adição põe, o da subtração tira, ok? Se o da adição coloca, o da subtração retira. Então, pessoal, é o efeito contrário à adição. Soma, subtração, retira. Eu sempre fico com menos. E na adição, eu sempre fico com mais. Muito tranquilo até aí, né, pessoal? A gente já fez alguns exercícios e já conhece. Então, conhecendo os sinais e as nomenclaturas, o que é nomenclatura segundo ano? É o nome de cada sinal, é o nome de cada coisa. Nós temos o hábito de não guardar esses nominhos. E aí, às vezes, vê escrito na prova, às vezes vê escrito na atividade, fica maluquinho, tá bom? E não precisa. A adição é o que mesmo? Ah, muito bem. E subtração é o que mesmo? Continha de quê? Na adição, o que eu faço?
E na subtração, o que eu faço? Respondam aí em voz alta para ver se tá tudo certo, tá bom? A básica, a base, né, a questão básica é essa da sinalização. Mas existe uma coisa que a gente falou muito pouco durante as nossas aulas, que é os termos segundo ano que nós usamos para adição e para subtração. A gente não trabalhou muito bem os termos e agora a gente vai ter que descobrir, vai ter que trabalhar. Porque a partir de agora nossas continhas vão complicar, tá bom? Já já a gente vai entrar na centena. Então, a gente tem que conhecer muito bem a unidade, a dezena, como que monta a casinha e o nome de cada parte das nossas operações. Os termos é nomes, tá? É maneira que a gente fala. Os termos, nome das partes de cada operação são. Então, ó, muita atenção. Nós temos aqui a operação de adição. A operação de adição é aquela que tira ou que coloca? É a de mais ou a de menos? A adição. A adição é a de mais, olha o sinal aqui. Muito bem. Nós temos aqui uma continha já de pé, né? Na horizontal. Na vertical, desculpa, pessoal. Na vertical, assim, ok? Deixa eu mostrar com a régua da Pro aqui pra vocês verem. Isso aqui, ela tá transparente, mas eu acho que dá pra vocês verem certinho, ó. Isso aqui é uma coisa que está na... Peraí, deixa eu arrumar na câmera. Isso aqui é uma coisa que está na vertical, ok? De pé. Isso daqui é uma coisa que está na horizontal, deitadinho, ok? Então, a ordem é essa, vertical de pé, horizontal deitado. Lembra horizonte, né? Horizonte lá onde o sol, onde a gente olha o sol nascer e se pôr, ok? Horizontal, vertical, horizontal, deitadinho, vertical. Muito fácil, né, segundo ano? Guardem essas palavras. Então, a nossa continha aí de adição está na vertical, está de pé. A gente estava acostumada a fazer ela deitadinha, na horizontal. Agora, vamos fazer ela de pé. Nós vamos armar essa conta. Procate, armar. Verdade, armar. Quando a gente tem uma barraca que a gente vai na praia, por exemplo. Aí a gente quer colocar uma sombra lá pra gente não pegar muito sol. A gente não arma a barraca não vem toda no papel, toda numa caixinha fechadinha, com várias partezinhas. Aí na hora que a gente arma, ela não fica de pé? Então, é a mesma coisa que a gente faz com as contas. A gente pode ter ela deitadinha e pode armar ela em pezinho, tá bom? E a gente vai descobrir por que ela em pezinha é mais fácil. Quando ela começar a complicar, a gente vai entender por que é mais fácil fazer ela na vertical, de pé, tá bom? Então, vamos lá. Estamos falando dos termos da adição, dos nomes das partes da adição. Temos aqui, então, pessoal, olha lá. A primeira parte da adição, a primeira linha aqui, ó, chama parcela. Todo o primeiro número ali da minha continha de adição eu chamo de parcela, ok? A segunda parte ali da minha adição também, peraí, vamos lá, também chama parcela. Olha lá para eu fazendo de azul, tá vendo? Ok. E a soma, quando eu junto a primeira parcela com a segunda parcela, parcela é como se fossem as partes, tá bom? Quando eu junto essas duas parcelas aqui, eu tenho o que? Eu tenho um resultado. Esse resultado a gente chama de soma ou total. Então, vejam os quadradinhos aí, segundo ano. Primeira parte, parcela. Segunda parte da minha conta também chama parcela.
E a última parte da minha conta, né, que é o resultado da soma dessas duas parcelas, é soma ou total. Bonitinhos os nomes, né? Vamos começar a dar nominhos aí para as partes da nossa adição. Precisamos saber os nomes deles, porque nós vamos usar eles o resto da nossa vida, tá bom? Durante muito tempo. Então, recapitulando aí, segundo ano. Vamos lá. Primeira parte da soma, a primeira parte da minha continha chama parcela. A segunda parte da minha continha também chama parcela, ok? E o resultado da minha continha, olha lá, o resultado da minha continha chama soma ou total. Gravem isso, tá bom? Mas isso, pessoal, é para as atividades, é para as continhas, é para as operações de adição. As de adição chamam assim. As de subtração tem outro nominho. Vamos ver? Olha lá. Vamos ver os nomes das partes das contas de subtração. O que é subtração mesmo? É pôr ou é tirar? Grita aí para eu ouvir. Ah, não tô ouvindo. Ouvi, grita mesmo aí, vamos conversar. Tá gravado aqui, mas a Pro consegue aí imaginar vocês fazendo. Então, vamos lá. Lá na continha, na nossa operação e conta, é a mesma coisa. Vamos nos acostumar com esses nominhos, tá? Lá na nossa operação de subtração, nós também temos nomes diferentes. Então, olha lá. A nossa primeira parte de uma conta de subtração chama, a primeira parte aqui, ó, chama minuendo. Olha que nome diferente. Minuendo. Minuendo é um número e do qual eu vou retirar alguma coisa. Tá bom? É o número que eu vou diminuir algo, eu vou tirar dele. Eu sempre tiro do primeiro número, não é? Que aparece. Então o nome dele é minuendo, é aquele que vai ser diminuído, é aquele que vai ser retirado. A segunda parte da minha conta de subtração, que é uma conta de menos, muito bem, se chama subtraindo. Ai, Pro, que nome mais difícil. Subtraindo. O subtraindo é aquele número que eu vou tirar do meu minuendo. Então, o subtraindo é aquela quantidade que eu tiro do minuendo, ok? Resumidamente, o minuendo é o primeiro número que aparece. O subtraindo é o segundo número, ok? E eu sempre tiro o valor do subtraindo do meu primeiro número, que é o minuendo. Ai, meu Deus. Difícil, né? Esses nomes, já vocês vão se acostumar. Não fiquem doidinhos ainda, tá? Então, só pra gente descobrir os nomes, minuendo, subtraindo, da subtração, tá bom? E lá na minha operação de subtração, o resultado dessa conta aqui, onde eu tirei 5 de 9, nós temos o resultado. E sabe como é que chama o resultado de uma conta de subtração? Olha lá. Chama-se resto ou diferença. Porque se eu tô tirando, ó, eu tenho 5. Se eu tô tirando, eu vou tirar 4. O que ficou aqui é o que sobrou, é o meu resto. Eu tinha isso, tirei isso, o que ficou é resto ou diferença, ok? Sobrou, é o meu restinho. Eu tinha 3 lápis, tirei 1, sobraram, restaram quantos? 2. E a gente chama, então, o resultado de uma conta de subtração
de resto ou diferença. Guardem esses nominhos, tá? Que a gente vai começar a usar eles um pouquinho mais de frequência, certinho? Muito bacana, descobrimos os nomes verdadeiros das contas, tá bom? Larguem mão de usar apelidos, tá? Continha demais é conta de adição, tá bom? A primeira parte da continha demais é parcela, a segunda parte, parcela. E o nome do resultado da continha de adição é soma, ok? Ou total. O nominho da continha de menos, vamos parar de chamá-la de continha de menos? O nome da operação é subtração. Olha lá, os matemáticos colocaram nomes tão complicados, tão difíceis aí nessas operações, a gente não vai usar? Coitados, vamos usar esses nominhos aí. E aí a primeira parte da subtração minuendo, a segunda parte da subtração é o subtraindo, e o resultado de uma subtração chama resto ou diferença. Pronto? Vamos guardar isso então, para a gente poder partir para a próxima? Vamos lá!